Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no mundo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Muito obrigado, gente querida, bom dia. Alô, Tiago Lima, alô, Irani Rendano, um abraço pro Silvio Rendano, nossos queridos amigos, né? Estão sempre em sintonia com a gente, um grande abraço. Estamos começando o programa no dia de hoje, muitas coisas podem acontecer no dia de hoje. Será que vai resolver o problema dos caminhoneiros? Já já a gente vai comentar a respeito. Mas logo aqui na abertura, eu queria falar das espadas katana. Você vê aí o site Shotokan, que na verdade é o nome da empresa que importa as espadas, aliás, que forja as espadas em Hong Kong, espadaskatana.com.br. Olha que coisa linda, essas peças maravilhosas que somadas compõem a espada katana, que na verdade são espadas autênticas do samurai. Vai em Espadas Katana e conclua exatamente aquilo que nós todos sabemos que vale a pena. Queria falar também da Camélia Flores. Alô, Fabrício Ruguenin. Alô, Francisco Bezerra. A Camélia Flores está de aniversário. Olha, deu um presente especial. Rio de Janeiro e Grande Rio, frete grátis. Camélia Flores, do meu amigo Alvinho. Alô, Alvinho. Tem o Alvinho, tem o Álvaro da Camélia, que é o pai dele. Tem o Serginho, que é o tio. Alô, Serginho. E tem também o nosso querido Robertinho, a quem a gente manda um grande abraço. Outra mensagem que a gente quer mandar para vocês é da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, curtindo o feriado, Bradesco Seguros, Dental Bradesco, tudo acontecendo, e também o Seguro Alto Bradesco, aprendendo globaliza. Bradesco Seguros. E vamos deixar aqui no ponto que daqui a pouco vai acontecer a prece de Cáritas, né? Mas eu queria então começar o programa do dia de hoje também falando da Netflix. Netflix, alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, DJ Mega Nemésio Miguel, olha, o Caderno de Sara. Olha só, mas a motivação veio das palavras de sua irmã. O pavor do sangue das vítimas inocentes, ela nunca mais seria a mesma. Tchan, 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 tchan. O Caderno de Sara, um filme Netflix, que eu recomendo sem dúvida, mas para corações fortes. Muito bem, então estamos iniciando o programa. Bom dia para valer. Eu quero mandar um grande abraço, mas um grande abraço, sabe para quem? Para a Vera Lúcia Pereira Carvalho e para a nossa querida Marion Duarte, a cantora, que hoje a gente vai apresentar uma música dela aqui, sempre muito gentil. Vocês sabem, o meu aniversário foi no dia 20 de maio, mas ela muito gentilmente me convidou para almoçar, como de fato fomos almoçar ontem, no Caçador. O Caçador é um dos melhores restaurantes da Tijuca. Tem uma fartura, tem uma quantidade boa, tem um preço bom, honesto, e é verdade que lá ontem, a exemplo de tudo que está acontecendo no Brasil, não tinha verdura, né? Alô, Zé Carlos Batista Alves, alô, Icléia Cardoso de Queiroz, alô, Robson Luiz. Pois é, mas de qualquer maneira havia lá pratos muito gostosos e a gente teve a oportunidade então de almoçar, eu, Samira, com a Marion Duarte e a nossa querida Verinha. Um grande abraço, Verinha, um grande abraço a Marion Duarte. Muito obrigado pela gentileza do convite. Por falar em Caçador, eu queria recomendar o Caçador para vocês. Caçador, se você estiver pela área da Tijuca, ali pertinho do metrô, vá no Caçador, porque tem lá os irmãos Maurício e também o Ari, que são os proprietários, e tem também o Joaquim. Eu estou falando do Caçador aqui da Sans Penha, porque tem também o outro Caçador na Praça Afonso Pena.
mas esse que eu sempre falo é aqui atrás da UPA, da Sáenz Penha. Eu acho que deve dar no máximo, acho que não chega a 100 metros da estação do metrô que desce ali na Rua das Flores. Pois é, mas vamos então agora falar dessa situação que o Brasil vive, situação de dificuldade, de desabastecimento, e o que a gente se pergunta é como que um governo desses não é capaz de prever e até de antecipar, e mais do que isso, de evitar a situação que nós estamos passando. Mas, de qualquer maneira, isso mostra um governo fraco, mas mostra também de que a força está sendo manifestada por intermédio dos caminhoneiros e de demais pessoas que não aguentam mais a dificuldade de vida. João Batista Silva Rocha, um abraço, Ivan Santos também, Anderson Gomes, outro abraço. Pois bem, então isso tudo aconteceu e a gente fica se perguntando, eu estava aqui raciocinando como é que eu faria essa abertura. E eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, quando dos meus estudos, né, na minha época as coisas eram muito bem definidas. Hoje é o ensino fundamental, depois vem o vestibular, depois da universidade. Na minha época, quem é da minha época sabe, havia, digamos assim, um pré-primário, o primário ou a creche ou pré-primário, o primário, 4 anos de primário você ia para o ginásio, mais 4 anos de ginásio você ia para o científico ou para o contador e depois, então, se fosse o caso, iria para esta ou aquela universidade, desde que prestando vestibular. Abraço Ivan Santos, abraço Anderson Gomes. Muito bem, então eu me lembro que ainda garoto, quando eu saí do ginásio, falei, não, eu vou fazer contador, porque o contador era mais fácil, porque não havia algumas outras opções que hoje existem, as chamadas ciências humanas, porque quem é jornalista, quem é radialista, tem muito mais facilidade com as palavras do que propriamente com os números, não é? Eu conheço alguns amigos jornalistas que têm muita facilidade com os números, não é o meu caso, mas com as palavras, com o português, com a história, com a geografia, eu sempre fui bom aluno. Então, naquela ocasião, eu resolvi fazer contador. Por que eu estou falando isso? Porque eu não me considero um contador por motivos óbvios, quer dizer, eu segui caminho para o radialismo, para o jornalismo e tal. Foi apenas uma maneira que eu pensei, e de uma certa forma até foi mesmo, mais palatável, digamos assim, para que eu fizesse esse curso. E eu me lembro naquela época que eu me dediquei razoavelmente, fui um aluno mediano, né, mas aprendi alguma coisa. Então, voltando naquela época, não me considerando, por assim dizer, um contador, porque eu não me sinto assim, voltando naquela época, uma das primeiras coisas que você aprende na contabilidade, e eu quero crer que também, por decorrência na administração de empresas, é o livro de haver e dever. Na época não havia computador, então você tem o haver e o dever. O que é o haver? O haver, do verbo haver, é, na verdade, aquilo que você vai receber. O dever é aquilo que você vai pagar. Então, por óbvio, você não pode dever mais do que haver. Isso é óbvio, isso é princípio básico da matemática. Isso aí deveria ter acontecido com os diversos governos que o Brasil tem. Não é não? Se você não tem haver, como é que você vai dever? Mas as pessoas vão devendo e não têm o menor respeito, os políticos. E quando eu falo os políticos, eu estou falando de quase todos os níveis, de quase todos os partidos daqui para trás. Infelizmente, é o que a gente chega a essa conclusão. Porque, meu Deus do céu, se você, primeiro, aconteceu o que acontece no Brasil, acontece essas maracutaias, essa roubalheira que tem sido demonstrada diuturnamente no Brasil. Não é verdade? Todos nós estamos estarrecidos que o brasileiro, coitado, vendo o noticiário, ele não tem tempo de respirar, não é? Porque ele fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? Alguns poucos saem do país, a grande maioria não tem essa condição e fica desesperada. Então, na verdade, tudo isso indica a dificuldade que o brasileiro tem
de sobreviver num país maravilhoso, num país que não tem desgraça, num país que raras são as hecatombes, mas que infelizmente a classe política é do pior nível possível, com raras exceções, se é que você pode apontá-las, porque eu estou numa situação, eu confesso a vocês, que eu já não sei mais quem é exceção, né, nessa história da política, né? Então, Samira, vê aí para mim, por favor, onde está o celular, porque eu acho que eu estava com ele aqui para comentar com as pessoas. É um celularzinho que tem uma informação do Le Monde, mas se não achar, eu vou... Então, está aqui debaixo dos meus olhos. Mas de qualquer maneira, obrigado, e de qualquer maneira, é aquela velha história. Então, se você não tem a ver, como é que você vai dever? Essa pergunta deveria ser feita a todo e qualquer ministro da educação. Desde a época, me perdoe a informação, mas desde a época lá do início de tudo. Quer dizer, e aí o país foi devendo, e chegou aonde chegou. Essa situação aí dos caminhoneiros, o pessoal diz, e com razão, ontem foi feita uma reportagem na televisão, dizendo que isso aconteceu por causa da prioridade por parte do Juscelino Kubitschek, que quando o presidente da República do Brasil priorizou as rodovias, quando deveria pelo menos, eu penso, no meio a meio, priorizar as ferrovias, né? Então, como nós não temos ferrovias, nós temos ferrovias abandonadas e tal, na verdade, alô Walter Silveira, alô Eliane Santos, alô Silvana Rogério. Então foram priorizadas, não estou falando novidade nenhuma, as rodovias, e com certeza os caminhoneiros descobriram, após muito sofrimento, a força que tem. Força esta que está sendo apoiada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas apoia, porque chega, não é possível mais. Então é aquela velha história. Tudo isso fez com que o governo se ridicularizasse, no meu entendimento, né? E no entendimento da maioria das pessoas. Mostra efetivamente que os caras não tinham noção do que está acontecendo. Porque aí eu quero dizer mais uma coisa da minha época que estudei contabilidade. Eu quero dizer mais uma coisa da minha vida pessoal. Minha vida pessoal inteira, ora eu fui funcionário, nunca deixei de ser funcionário dentro daquela grande empresa, e ora eu fui empresário. Eu nunca fui funcionário público, não, pelo contrário. Ou fui do Sistema Globo, fui da Manchete, fui da Tupi, fui do SBT. Então, por quê? Porque quando funcionário dessas grandes empresas de comunicação, ali eu tinha o meu porto seguro. E na pequena empresa que eu dirigia, eu tinha mais algum que se faz necessário no Brasil, porque senão você não consegue sobreviver. O que eu quero dizer é o seguinte, vou abordar aqui para você a minha vida de empresário, né, de pequeno empresário, diria. Nunca cheguei a médio, de pequeno empresário, graças a Deus, sobrevivendo e lutando, como todo brasileiro luta, com prós e contras. Então, quando eu digo essa coisa da sobrevivência, é o seguinte, quando você é empresário, quando você fatura bem, digamos, você chega nos meses de outubro, novembro, dezembro, né, que são meses mais fortes, você fatura bem, você sabe que você tem que economizar, porque vão vir os meses magros, janeiro, fevereiro, março. Então você sabe que, puxa, ganhei, digamos que você tivesse ganhado 15 mil, ou 20 mil, ou 100 mil, não importa. Você sabe, você não pode gastar aquilo tudo, porque você vai ficar descoberto nos meses fracos. Isso todo e qualquer empresário sabe disso. Fátima Gomes, abraço. Silvana Rogério, Maica Patrícia, um abraço. Muito bem, então o pequeno empresário, ou o médio empresário, ou o grande empresário sabem disso. Os governos não sabem. Os governos não sabem. Então, se você vai ter que economizar em janeiro, fevereiro e março, o que quer dizer? Você tem que pegar parte daquilo que você ganhou e você tem que gastar menos em janeiro, fevereiro e março. Os governos acham que tem uma cornucópia saindo dinheiro por parte do bolso do povo, porque essa é a realidade.
Quer dizer, no momento que nós estamos vivendo, ora, essa cara de pau do senhor Temer de querer fazer reforma da Previdência, por que não reforma o salário dos senhores deputados estaduais, federais, os vereadores municipais? Por que não corta pela metade o salário dos prefeitos, o salário dos ministros? Não, isso aí não tem reforma. Isso aí não tem negociação. Pelo que me consta, e se for errado, por favor, me corrijam, cada um desses senhores ganha acima dos 30 mil reais, pelo menos na área federal, acima dos 20 mil reais na área estadual, fora as maracutaias. Então você tem a cara de pau de propor uma reforma da Previdência quando não é capaz de reformar a si mesmo, quando não é capaz de dar o exemplo. Os senhores juízes do judiciário, que me perdoem, Maria José Alvilins está assistindo, obrigado Maria José, na verdade os senhores juízes, então, com 30 e tantos mil, e ainda tem a cara de pau de defender 4.600 ou sei lá mais quanto, por auxílio moradia, quando nós temos um país, lamentavelmente, com débito até não sei onde, e mais do que isso, nós temos um país que não tem condições de se soerguer se não fizer economia. Você já viu, porque o problema é fiscal? Claro que é, claro que é. Por quê? Volta lá na porcaria do curso de contabilidade, que não é uma porcaria. Você tem o haver e o dever. Se você está devendo mais do que tem, você não pode. Não, você tem que economizar. Isso aí é beabá para economista. Meu Deus do céu, e cadê o talento? Porque os caras todos são corrompidos pela política. Essa é que é a verdade. Eu só imagino, porque eu não acredito que as nossas faculdades sejam tão incompetentes que formem economistas que não saibam economizar. Marcelo Gomes, abraço para você. Então, na verdade, esses caras vão para lá, aí de repente se travestem de autoridade. São, de fato, poderiam sê-lo, mas na verdade não são porque não praticam. Então o cara faz todo e qualquer negócio para poder, digamos assim, permanecer no poder. Poder é inebriante. Aí começa a fazer essas maracutaias todas. Marcelo Gomes, bom dia. Então é aquela velha história. Aí chegamos ao momento atual. Aí vem o cidadão da Petrobras, o tal de Pedro Parente, que outro dia o Datena na Band até falou, por que não dá um Kiko nesse não sei se foi Kiko que ele falou, mas é o que eu penso. Mas pega esse cara, até amanhã, vamos mudar isso aqui. Ah, não, mas a Petrobras, ela está crescendo, ela cresceu em 2 anos e não sei o quê. E paga esse vexame. Paga esse vexame. Quem é que agora acredita que a Petrobras cresceu? Que não seja apaniguado do governo. Me diz. Porque a Petrobras se recuperou. E ontem o Temer falava isso. Porque o prestígio internacional. Que prestígio internacional? Você quer saber que prestígio internacional? Eu vou falar para vocês, eu estou aqui com o celular, hoje nem vem ninguém aqui, porque não tem como, não tem transporte, não tem gasolina, não tem nada, estou eu aqui sozinho contigo, pedindo a honra da sua audiência. Olha só, o Le Monde, conhece o Le Monde, aquele jornal francês, esmiuça a crise no Brasil, e diz o seguinte, ponto 1, o foco do poder não está na política, mas na economia. Quem comanda a sociedade é o complexo financeiro empresarial com dimensões globais e com formações específicas locais. 2. Os donos do poder não são os políticos. Estes são apenas instrumentos dos verdadeiros donos do poder. 3. O verdadeiro exercício do poder é invisível. O que vemos, na verdade, é a construção planejada de uma narrativa fantasiosa. Eu estou diminuindo. 4. Os grandes meios de comunicação não se constituem mais em órgãos de imprensa, ou seja, instituições autônomas cujo objeto é a notícia e que podem ser independentes, ou eventualmente compradas ou cooptadas por interesses. Eles são atualmente grandes conglomerados econômicos. 5. Os donos do poder não apoiam partidos ou políticos.
específico. Sua tática é apoiar quem lhes convém e destruir quem lhes estorva. 6. O complexo financeiro e empresarial global pode apostar ora em Lula, ora em um político do PSDB, ora em Temer, ora em um aventureiro qualquer da política, e pode destruir qualquer um desses de acordo com sua conveniência. 7. Por isso, o exercício do poder no campo subjetivo, responsabilidade da mídia cooperativa, em um momento demoniza Lula, em outra Dilma, e logo depois Cunha, Temer, Aécio e quantos vierem. Tudo faz parte de um grande jogo estratégico com cuidadosas análises das condições objetivas e subjetivas da conjuntura. 8. Complexo financeiro empresarial não tem opção partidária, não veste nenhuma camisa na política nem defende pessoas. Sua intenção é tornar as leis e a administração do país totalmente favoráveis para suas metas de maximização de lucro. 9. Assim, os donos do poder não querem um governo de previdência, a reforma da Previdência. Ai, meu Deus, o fim das leis trabalhistas, a manutenção do congelamento do orçamento primário, os cortes de gastos sociais para o serviço da dívida, as privatizações e o alívio dos tributos para os mais ricos, que é o que acontece. Já viu o rico declarar imposto de renda? Já viu o rico cair na malha fina? 11. Portanto, cada notícia é um lance no jogo. 12. A queda de Temer pode ser uma coisa boa, mas é um movimento tático e uma estratégia mais ampla de quem comanda o poder. 13. Lembremos, eles são mais espertos, por isso estão no poder. Le Monde Diplomatique, a análise que foi feita da atual conjuntura do Brasil. E, por outro lado, depois sempre aparecem aqueles que querem tomar o poder, né? Como se resolvesse. Não vai resolver. Aparece algumas pessoas. Na atual conjuntura, sinceramente, a pior coisa que eu penso poderia acontecer seria, de repente, agora mais uma situação de golpe de Estado. É outra complicação que não acrescenta. Você pode estar revoltado, você pode estar achando que agora é a hora dos militares aparecerem, acontecerem, mas o problema não é o militar. O militar ele pode fazer, ele pode sim, com as armas, se quiser até tomar o poder, mas e a dívida? Essa é a situação, porque você não paga uma dívida por milagre. Você não vai com uma varinha de condão, plim, 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 plam, plum, e que nem o Harry Potter, e vai pagar a dívida. E outra coisa, então, claro que esse governo que aí está é muito fraco e demonstra, mais uma vez, a sua fraqueza. Por quê? Porque ele não teve condições de prever o que poderia acontecer. Com essa situação de aumento que houve, com relação a emparelhar, pelo amor de Deus, o petróleo ao dólar, num país de dinheiro fraco, de reservas relativamente fracas, quer dizer, isso é um negócio absurdo, que daria o que aconteceu, acabaria no que aconteceu. Aí aparece o outro lá e diz, é lockout. Lockout realmente é crime, o patrão não pode induzir o outro em tese, né? Porque roubar também é crime. E tem um monte de ladrão aí que está solto, né? Que está respondendo à justiça, que é preso, o outro vai e solta, né? Então, tudo é crime. Agora, é aquela velha história, como é que a sociedade se aguenta? Essa é a pergunta. A Fátima Gomes está dizendo que o Brasil está sendo apresentado aos nossos jovens. Lembro bem de muitas crises na minha juventude, hoje estou com 64 anos, mas naquela época não tínhamos as informações que temos hoje. É verdade, mas que bom que temos ainda. Que bom que temos, porque pelo menos o lado bom, Fátima, que eu imagino, é aquele do jovem, ele se precaver e ele não repetir a ação das pessoas da nossa idade. Não é? Essa é a expectativa, essa é a esperança. O que eu quero dizer é que num primeiro momento, o que acontece? Pode ser que fulano, beltrano, ciclano se apresente como salvador da pátria. Não existe salvador da pátria se nós todos não tivermos a responsabilidade que deveremos ter para com a própria pátria, com o próprio país. Não existe. Fulano é beltrano, é da direita, é da esquerda, é do centro, é o militar que vai fazer acontecer. Aí aparece uma boataria desesperada, algumas até com fundamento e outras totalmente sem fundamento. Chegaram a botar na internet um sargento dizendo da necessidade do golpe de Estado. Pelo amor de Deus, sargento está lá embaixo na cadeia hierárquica, né? E na verdade, o que está tentando haver é o seguinte, e eu pensaria dessa maneira,
eu pensaria dessa maneira. Primeiro, o que acontece? O governo é fraco, o governo é redundante de um outro governo fraco, que foi o governo da Dilma, que foi um horror, principalmente no segundo, me perdoe aqueles que pensam o contrário, mas é verdade, não foi bem não, tanto não foi bem que deu o que deu e continua dando o que dá. Então o que acontece? Nós estamos aqui na chegada, né? Na reta final da eleição, que é a chance que a gente tem de mudar. Então vamos aguardar, vamos ver se resolvemos essa situação, né, de desabastecimento, de todos os problemas que temos, né. Vai, no meio dessa história, tem essa Copa do Mundo, que até agora o pessoal não está tão entusiasmado como em outras Copas, por óbvio, né, mas vamos buscar caminhos. Quem quer que seja eleito, eu confesso a vocês, eu não tenho mais nem obrigatoriedade de votar, porque eu estou acima de 70 anos. Então, eu não tenho hoje candidato e não estou aceitando. Negócio de nego mandar recadinho de direita, de esquerda, de centro, cansei. Eu apago, deleto e não repasso, correto? Porque eu não acredito. Pode ser até que venha alguém que tenha um talento e Deus permita que sim. Aquele cara que for eleito e que eventualmente eu votar ou não, que ele seja o melhor presidente do Brasil. Agora, vamos parar de achar que na realidade tem este ou aquele salvador da pátria. Não tem. O que tem que haver é responsabilidade de todos nós. E pressionar realmente, pressionar essa gente, esse pessoal corrupto, safado, para que saia da política e não volte mais. Enfim, é isso. E aí, ontem, o governo, fraco do jeito que é, cedeu. Né? Ontem veio de público, houve panelaços em várias regiões do Rio de Janeiro, que sinceramente, de coração, é muito bonitinho, mas eu não sei se adianta muito. Mas tá bom, vamos bater. Tá bom. Então ontem teve 11 horas de reunião do gabinete da crise. Ou seja, as pessoas que não foram acabaram indo. Os autônomos, que representam 1/3 dos caminhões brasileiros, foram chamados desta feita porque ficaram fora da outra, daquele vexame de fazer um acordo que não foi cumprido. E aí vem Sua Excelência, o presidente Temer, e diz o seguinte: o diesel, né, você deve já saber, vai diminuir na bomba 46 centavos. Isso é importante, que era uma reivindicação dos caminhoneiros, que não poderia diminuir só na refinaria, porque na refinaria chega na bomba, o empresário cobra aquilo que quer. E agora não, agora vai diminuir na bomba 46 centavos. Foi suspenso a cobrança de pedágio do eixo suspenso. Mas é evidente que isso não poderia estar sendo cobrado. Como é que você vai cobrar pedágio de alguém que não tem frete? E o governo fazia isso, olha, toma, para quê? Para sustentar os deputados, sustentar a camarilha, que, com todo respeito, alguns trabalham, outros não. Enfim, então não pode cobrar mais. 30% dos fretes do CONAR, acho que é a Companhia Nacional de Abastecimento, se não me falha a memória, talvez eu tenha errado o nome, 30% serão destinados a autônomos. Antigamente não era, é a conclusão que se chega. Então era só para o empresário, agora não, para os autônomos também. Para o donozinho lá de 1 ou 2 caminhões que luta com dificuldade. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Pezão fez uma coisa que já devia ter feito há muito tempo. Meu Deus do céu, que gente burra, me perdoe a expressão. Como é que alguém chega a uma conclusão dessa depois do sufoco? Por quê? Porque o ICMS, né, o Imposto sobre o Consumo de Mercadoria, era cobrado 16%. É cobrado em São Paulo 16%. É cobrado no Espírito Santo, que são estados limítrofes, 16%. E o Rio de Janeiro cobrava 19%. Aí, Sua Excelência agora chega à conclusão que eu já cheguei muito antes. Porque o cara ia abastecer, quando chegava na fronteira do Rio de Janeiro, ele vai pagar 3% a menos de ICMS, botava em São Paulo. Ou então passava no cheiro e botava no Espírito Santo. E agora, diante da crise, diante do sufoco, da dificuldade que todos nós estamos vivendo, com batata já beirando R$20, com tomate beirando R$12, R$13,
Aí Sua Excelência chega à conclusão de que tinha que diminuir. E aí, na justificativa, diz o óbvio, diz que, pois é, porque a gente estava perdendo dinheiro, estava perdendo na hora de abastecer, o caminhoneiro abastecia, ou em São Paulo, ou no Espírito Santo. E, de repente, diminuindo o custo, é provável até que a gente vai ganhar o mesmo, ganhar um pouquinho mais. Meu Deus do céu, dá vontade de deixar só a cadeira aqui, dá licença. Olha só, não é verdade? Dá vontade de sair, pô. E esse cara é governador, Meu Deus do céu, quer dizer, olha o nível de coração dos políticos brasileiros. É um negócio nível baixo, é um negócio estarrecedor. Quer dizer, como é que alguém chega à conclusão que cobrando mais caro vai ter mais saída? Se os dois, é como se você botasse 3 lojas, uma loja é o Rio de Janeiro, a outra loja é o Espírito Santo, a outra é São Paulo. Você está passando no corredor. A mesma bolsa, digamos, que seja loja de mulher, a mesma bolsa custa com uma diferença para menos em 2 lojas, você vai comprar na mais cara? Agora a justificativa é essa. Tadeu Mascarenhas, um abraço para você. Marlon Jéssica, também, Marion Jéssica, abraço para você. Muito bem, no meio de tudo isso, o que acontece? Os caminhoneiros exigiram que se fosse publicado no Diário Oficial. E este governo federal está tão atônito, que publicou uma edição extra do Diário Oficial. Quem tem medo, é ou não é? Edição extra do Diário Oficial. Vocês acreditam? Saiu na madrugada. Porque aí o cara, opa, tá aqui, vai ter 46%, 0,46 centavos a menos no diesel. Aí você perguntaria, será que vai resolver? Provável, não sei, mas o que a gente sabe é o seguinte, que aí, agora não, agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, está circulando 40%, 50% dos ônibus no Rio de Janeiro, né? As escolas não terão aulas, segundo o prefeito Marcelo Crivella, diz que não terão aulas. Luiz Pinto, abraço. A Icleia Cardoso, coitados caminhoneiros, estradas esburacadas, assaltos. Verdade! Que bom que você lembrou, Icleia, você não esquecia. Que o outro problema também era o roubo de cargas. Quer dizer, você paga os olhos da cara e o governo não dá nem garantia para a tua carga não ser roubada. ICMS, pneus, alimentação, como consegue sobreviver? Como nós conseguimos, Icleia? Porque tudo isso vai ser embutido no custo da alimentação, no custo dos medicamentos. O nosso Oscar Berro dizendo, imagine a pane nos hospitais. É verdade, é verdade. O Luiz Preto, amigo Fernando, bom dia e parabéns pelo programa, sempre bom assistir você e ouvir. Obrigado, querido, muito obrigado. Estou fazendo o esforço possível, né? Porque hoje estou aqui sozinho, mas o pessoal não pode vir, vai fazer o quê? Como é que vem? Se você não for a 100 metros da tua casa ou a 1 quilômetro, se você estiver de boa saúde, vai fazer como? Não tem nem gasolina. Ana Lúcia Barbosa, um abraço, bom dia. Então vejam vocês, quer dizer, como disse a minha amiga Icleia, não é só o caminhoneiro, não, coitados de nós. Eu tenho um amigo que eu chamo Brasília de Ilha da Fantasia. Eu acho necessária, acho até que foi uma ideia boa na época, que foi levar para o centro a capital do país, né, no sentido de que o que se falava na época, se você não nasceu nessa época, é que aquilo comunicaria o poder federal com os demais estados, daria mais solidez nesse poder, é verdade. Mas, por outro lado, ficou tudo também muito distante. E o que a gente observa é o descaso. É esse descaso que eu estou falando. Como é que alguém vai fazer reforma da Previdência quando, na verdade, eles não reformam os próprios salários? Oscar Berro dizendo, não se roubam cargas ou matam policiais, pelo menos noticiam o final de semana. Pois é, verdade. Quer dizer, é aquela história, entendo que nesse final de semana não houve, porque não tem carga. Agora, o que se exige é competência de um modo geral. Não adianta nada você ter um poder, qualquer que seja ele.
qualquer que seja, seja o político, seja o exército, marinha, aeronáutica, o que for, e em detrimento de todos os outros que não podem viver. Eu costumo dizer, alguma coisa tem que ser mudada. Os países que são ditos e havidos desenvolvidos, e eu tenho tive a oportunidade de conhecer alguns, eu não estou falando de ouvir falar, eu estive lá, né? Então, o que acontece com esses países? Eles levam a sério a educação. Eles levam a sério a possibilidade de suas crianças cursarem ou um curso profissionalizante, porque não há necessidade só do curso universitário. Há que a pessoa tenha uma profissão. Então, tem a profissão de tantas elas, tem o pedreiro, tem o marceneiro, tem tantas outras que não há necessidade de um curso de universidade, mas que vai fazer com que o garoto, jovem, notadamente de família carente, possa imediatamente começar através de um trabalho. E, claro, tem também a necessidade da universidade, a necessidade digamos assim, daqueles que fazem doutorado e outras coisas mais. Mas o que é fundamental é o político pensar no desenvolvimento das suas crianças, dos seus adolescentes. E você vê claramente que isso só acontece no Brasil para quem puder pagar. Essa é a realidade. Ah, mas tem o Pedro II? Tem o Pedro II. Tem também o Colégio Militar. Qual é a diferença de um e de outro? Qual é a diferença de um e de outro? O Colégio Militar, se o seu filho teve a competência e a sorte de ir para o Colégio Militar e tem definido na cabecinha de que ele vai ser um militar, então ele vai ter ali todo o ensino de qualidade e todo o amparo possível. E ele sabe que ele nunca será rico, mas ele sabe que ele vai ter emprego pro resto da vida. Que bom! É ou não é? Agora vamos botar o Pedro II. Pedro II é um colégio de excelência, que dizem, e eu imagino que sim, que seja de tanta qualidade quanto do Colégio Militar. Mas o teu garoto, ele participou de uma seleção, ele participou de um concurso, teve competência, passou por Pedro II. Mas, em diferença do outro, ele não sabe bem o que vai fazer. Ele está dividido, ele não sabe ainda as carreiras direitinho e tal. Então, o que acontece? Quando ele chega nos últimos anos, ele não tem definição e não tem absolutamente nada garantido, e começa aí a grande diferença do Estado. O Estado não patrocina, o Estado não desenvolve. Ah, mas tem o FIES, pelo amor de Deus, tem, mas é para muito pouca gente em relação à demanda, em relação às pessoas que necessitariam ser amparadas e desenvolvidas. E não com uma relação paternalista, não com uma relação paternalista. Então é aquela velha história, quer dizer, então nós somos, e essa é que é a realidade que nós temos que admitir hoje, nós somos um país injusto. A grande maioria da nossa população, se a minha vida estiver bem, o outro que se dane. É mais ou menos isso, essa filosofia, pelo menos dos mais ricos. Pelo menos dos mais ricos. Ah, coitado, ele ganha um salário mínimo, mas eu estou indo para Miami. Ah, sabe, não adianta a pessoa chegar e posar de caridoso. É preciso, eu gosto muito mais da palavra solidariedade do que caridade, sabe? Porque caridade implica naquele negócio, veja, meu Deus, ele me elegeu, eu sou melhor, eu sou do povo de Deus. Entendeu? Então eu tenho aí não sei quantos e tal, aí eu vou dar, sabe, 10 reais ali embaixo pro cara almoçar e me sinto feliz. Papai do céu viu que eu dei 10 reais, aí quando eu chegar no céu ele vai dizer, puxa, que maravilha, aquele dia você que tinha tanto dinheiro deu 10 reais pro coitado. O cara vai comer um dia e vai passar fome os outros 29. Agora, se você tem realmente, então o ideal é fazer o que Jesus disse na Bíblia, que a mão esquerda não saiba o que a direita deu e vice-versa. Não tem por que vir de público anunciar. Tem uma religião aí, gente, tem uma religião aí que está vendendo água que Moisés tomou. Entendeu o que ia sair? E nego está comprando. E nego está achando que a água é ungida. Os caras estão vendendo água. É ou não é um país de miséria cultural?
Então me perdoe até o desabafo, é um programa diferente, né? O Oscar Berro dizendo, eu gosto muito do Oscar, ele disse, olha como vale muito o teu programa, em uma hora destas, na Pane, parabéns pela iniciativa de manter esta estratégia. Obrigado, querido, obrigado. Oscar é um batalhador, um homem da saúde, cientista, foi presidente da Fiocruz, Oscar foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, quando ele fala que os hospitais estão à míngua, ele sabe que estão à míngua mesmo. Porque ele é profissional da saúde, mas daquele que forjado na luta. Então não adianta, o cara vai achar, vou tirar o fulano, botar o Beltrano. Não é isso que resolve. O que resolve é administração. Fátima Gomes, bom dia. É administração, é competência administrativa. É seriedade no trato do dinheiro público. Não tem outra. Aí você me pergunta, e aí, Fernando, como é que fica? Não fica. Como é que fica essa situação? Mesmo que agora, e parece até que está diminuindo em torno de 10% ou 15% os tais bloqueios, tem um na Seropédica, que é um horror, né? Mas é um horror por quê? Porque os caras estão com a razão. Horror que eu digo é você ficar atônito, você sair por ali, outro dia eu fui comprar um remédio, não tinha. Você também passou por isso, né? Tudo mais caro, e os nossos salários, ó, desse tamaninho, como fazia o Chico Anísio. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Se você não tiver esse desabafo, se você não perceber a crudeza que está sendo a política nacional, você não vai ter a força necessária para tirar essa camarilha através do voto. Porque o voto é que dá a democracia, não é golpe de Estado, é o voto. É o voto que dá, porque o voto, ele sedimenta a autoridade. Não estou dizendo que não tenha competências, tem competências, inclusive entre os militares, com certeza, mas acontece o seguinte, a dívida permanece, a situação, o rombo do país está aí. E não adianta mudar a mosca, porque a merda continua a mesma, desculpe a expressão. Então, alguma coisa tem que ser feita para poder evoluir esse país. Né? A Icléia Cardoso dizendo, a mentalidade de um país evoluído, meu irmão esteve em Nova York e foi fazer compras no supermercado, ele viu lá a nossa laranja sendo vendida com um preço alto, ninguém comprou, passado 2 dias, deixa eu ver se eu consigo ver o que ela botou aqui, passado 2 dias, tiveram que baixar o preço, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então é aquela velha história. Entendeu? Mas eles passaram por agruras também. Todos esses países, as pessoas pensam que é o mar de rosas. Eu tive na França, a questão de 2 anos atrás, e andando por lá, que eu sou um andarilho, eu adoro andar, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é andar. E a minha mulher me acompanha nisso também. Eu estive na França e você esbarrava ali na Montparnasse, você esbarrava por exemplo, de quilômetro a quilômetro, esbarrava no mendigo deitado. Mas era mendigo, e não importa que tenha sido, como é que se diz mesmo, imigrante, mas estava lá. Quer dizer, existe pobreza. Você vai nos Estados Unidos, na Filadélfia, é um dos estados mais violentos e que tem mais pobreza. Então, mesmo nos países ricos tem, mas não que envolva toda a população, pelo amor de Deus. Essa imprevidência por parte desse tal de Pedro Parente, pelo amor, não conheço o cara, não desejo mal nenhum a ele, imagino a priori que possa ser uma pessoa honesta, mas vai ser imprevidente lá no raio que os parta, perdão do céu. Como é que você vai mexer com uma caixa de marimbondo, que é, na verdade, essa turma de caminhoneiros, porque é o pessoal que transporta tudo, velho. Você já pensou, independentemente do outro falar que é lockout, o outro falar que na verdade é greve, e vai, você já pensou até que ponto chegou para que essas pessoas todas deixassem suas casas, deixassem a sua comidinha, deixassem o seu banho para poder ficar na estrada, protestando? Que falta de sensibilidade! E aí vem o tempo de dizer, não, agora nós vamos dar esse desconto, e é o governo que vai pagar. Quer dizer, cedeu 2 vezes. Cedeu a Petrobras, que vai manter o seu preço,
e cedeu ao caminhoneiro, e o governo paga e tira de quem? Tira do nosso bolso, tira do nosso imposto, não é, Fernando Moura? Então é aquela velha história. Quer dizer, o que se coloca na nossa frente, para a sorte deles, vem aí a Copa do Mundo, não sei se é sorte, não sei se é azar. Não sejamos bobos. A gente vai aplaudir, a gente vai gostar se o Brasil for campeão ou não, mas isso não modifica as nossas vidas. Por favor, bota isso na tua cabecinha, tá? Você quer pintar a rua? Pinta. Eu não vou pintar nada. Quer andar com bandeirinha para lá e para cá? Anda. Quer achar que o Neymar é o cidadão mais lindo do mundo? Ache. Agora, não tire o foco. Fique sabendo que essa gente botou muita gente em dificuldade, esse governozinho vagabundo botou muita gente em dificuldade agora. Essa é que é a realidade. Tem pessoas que iam operar que não estão operando. Tem pessoas que chegam acidentadas, como hoje todos nós vimos de manhã num dos telejornais, com a testa aberta ou para ser recebida e naturalmente internada e não conseguiu internação. Tem gente que não tem remédio. Tem paciente renal que não consegue fazer hemodiálise porque não tem insumos. Esse é o resultado de um governo fraco e irresponsável. Essa é que é a verdade, e me perdoe digamos assim, a veemência, mas eu já estou mais para lá do que para cá para poder aliviar. Não tenho cargo político, não recebo a não ser aquilo que mereço receber, nunca fui desonesto, não sou candidato a porra nenhuma, desculpa a expressão, não sou. Agora, conviver com essa laia é muito difícil. Os caras estão lá, terno e gravata para cá, carro oficial para cá, avião para lá. E o povo passando fome, passando dificuldade. E mães não conseguindo creche, porque a creche não é possível, porque o insumo faltou, porque a merenda faltou. E o trabalhador, coitado do trabalhador, que muitas vezes pega 2 ou 3 ônibus para poder chegar ao seu trabalho, para ser mal remunerado, desesperado, porque precisa daquilo de uma forma absurda. Heloísa Borg, beijo, querida, grande jornalista, nossa amiga Regine de Lyon, bom dia, querido, beijos para a família e que Deus nos abençoe. Pois é, só Deus. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não é? A gente tem que ter essa clareza. Não importa em quem você vai votar. Eu, Fernando Sérgio, não vou fazer campanha para nenhum. Não vou. Posso, ao apagar das luzes, resolvi. Vou votar. Tenho mais de 70 anos. Então eu vou votar. Ou não. Agora, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Não vai vender teu voto. Não vai, sabe, vai me conseguir emprego, vai me conseguir isso e aquilo e tal. Todos nós erramos, é provável que eu tenha errado no passado, com certeza, mas não erremos mais. Porque são as pessoas que vão gerir e estão gerindo as nossas vidas. Se era para ceder tudo que o gabinete de crise cedeu, por que não cedeu logo de vez, na primeira hora? Tinha que sacrificar todo mundo. A Icléia dizendo que ela nem vai assistir a Copa, que não tem motivação. Eu vou ver porque eu gosto de futebol. Mas, sabe, essa coisa do Brasil de chuteiras, né? É aquela, sabe, bonito, legal, bacana, eu fico feliz de você até ver, às vezes, essas reportagens, um garoto saiu não sei de onde, coitado, passou pão com manteiga, fome, o diabo a quatro, às vezes não tinha manteiga, comeu pão sozinho, né? Às vezes não tinha pão, comeu um ovo. Ou esperou a galinha botar o ovo para poder comer. Ah, que ótimo! Agora ele é milionário. Agora ele vive num casão maravilhoso. Aplauso extraordinário. Isso aí é um extrato mínimo da população brasileira. É um funilíssimo que de repente cai um. Que bom! E a maioria, hein? E a maioria que não teve a mesma sorte e que não teve o mesmo amparo do governo? Governozinho, de um modo geral, que só pensa no próprio umbigo, sejam quais forem esses governadores. Essa é que é a realidade. Cambada de demagogo.
Gente, vocês me perdoem, foi um desabafo, eu nem coloquei, eu acho que seria, no programa do dia de hoje, colocar aquela oração que eu tanto gosto, seria uma ofensa a Deus, sabe? Porque o meu estado de espírito hoje é esse, de reclamar, de colocar lucidez, se possível, se é que Deus me dá essa oportunidade, na cabeça das pessoas. A Silvana Rogério está dizendo a maioria só se ferra, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Os caras se acham, sabe? O Brasil tem dois comportamentos, aquele em que você está na batalha e aquele que de repente o cara, por qualquer motivo, por qualquer maracutaia, por qualquer dinheiro roubado. Olha, para vocês terem uma ideia, uma última notícia do dia de hoje, tá? A Polícia Civil, a pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro, investiga a BioRio por desvio de 7 milhões de reais como taxa irregular cobrada dos 83 milhões que a Prefeitura repassou. E a Prefeitura, pelo menos, ela que está motivando essa investigação, não é culpa dela. Quer dizer, é essa mentalidade. É essa mentalidade. O Oscar dizendo, quem tiver consultas marcadas entre hoje, quarta e quinta, ligar para a unidade e confirmar a mesma. A Heloísa, muito obrigado, dizendo que eu sempre colocando na mesa dos problemas brasileiros para provocar pensamentos. Obrigado, Heloísa. Nós todos lutamos, você é uma jornalista de escola, não é? Nós todos lutamos por dias melhores. E, na verdade, o que a gente espera é para os nossos filhos, é para os nossos netos, é para os nossos bisnetos, e que a gente tenha a força necessária para poder suplantar tantas dificuldades, tantos problemas, né? Hoje, se você sair, você vai ver o Rio como eu vi ontem, não é? Com, digamos assim, como se fosse uma cidade fantasma, né? E vai demorar. Ah, mas eles vão aceitar. Pode ser até que aceitem, eu acho até que vão, mas é aquela história, quanto tempo demora? Outro dia eu vi um coleguinha jornalista dizendo, porque está demorando muito, demorando tem que demorar, porque olha o tamanho do caminhão, e daqueles biarticulados. Então um vai estacionando ao lado do outro, tem que esperar o primeiro da frente para poder sair aí em sequência. Agora, digo o seguinte, veja você, o governo cede, daqui a pouco, com certeza, só tem um benefício dessa história, que esse povo não se reelege. Esse povo não se reelege. Anota aí por mim. E uma homenagem póstuma ao Marcelo Rezende, que foi um jornalista que todos nós admiramos e que brilhava na Rede TV, que lamentavelmente foi consumido pelo câncer e, na verdade, disse a questão de 2 ou 3 anos atrás, de que um dia os caminhoneiros iriam parar esse país pela injustiça que era o preço cobrado pela Petrobras, que, diga-se de passagem, cobra muito menos para a Bolívia, cobra muito menos para alguns países aí do que cobra aqui dentro. E ainda aqui dentro ainda batiza com álcool, ainda bota um tanto de álcool, quer dizer, a gasolina não é pura. Vamos torcer por dias melhores. Eu tinha uma viagem prevista, tenho ainda, não sei se vou poder visitar um sobrinho meu em São Paulo, em Barueri mais precisamente. Eu iria na quinta-feira e aí provavelmente até faria o programa de lá, ou faço na sexta-feira. Meu sobrinho é um engenheiro de produção, é um empresário importante, o Eduardo Gandinetti, e que de repente eu acho que daria um bom programa. Mas eu confesso que, como muita gente, eu não sei se vou, porque não adianta, eu iria de carro, não adianta você ter gasolina aqui para chegar e não ter gasolina para voltar. Então, como eu, milhares de pessoas estão na dependência do que vai acontecer agora, depois dessa tomada de medidas sob pressão do governo Temer. Olha, a todos meu carinho, meu muito obrigado. Desculpem porque hoje nós não tivemos convidados, porque afinal de contas seria muito difícil ter esses convidados hoje, porque as pessoas não têm como chegar. E aí eu esperava talvez falar meia hora, falei até demais, peço desculpas. Um grande abraço a todos vocês e, se Deus quiser, alô Francisco Trindade, se Deus quiser, amanhã nós estaremos juntos. Fraterno abraço, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Namastê.